Queridos irmãos de Ideal Espírita, um abraço a todos, que Jesus sempre nos acolha com seu profundo amor e que possamos cada vez mais adentrarmos-nos nos estudos, nas suas palavras, nos seus dizeres. Para isso já trouxemos aqui uma lição muito importante do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do estimado e querido Chico Xavier. A lição é de número 52 deste livro e está intitulada esta lição de Palavra Falada. E ela é exatamente baseada numa fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 17 e 18. Diz assim o meigo Rabi para todos nós: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Então Jesus mais uma vez nos traz aqui uma lição importantíssima. Nada dito oculto ficará escondido, ficará velado ao conhecimento humano. É uma questão de tempo. Tudo se manifestará. Nada escondido deixará de ser sabido. Tudo virá à luz. A questão é como vamos ouvir as informações que são chegadas, que são reveladas. E esta audiência, este ouvir, é fundamental para a nossa compreensão. E para isso, cada um vai dar a sua interpretação daquilo que está sendo ouvido. Interpretação esta baseada no contexto da criatura, nos conteúdos que ela traz, na sua inteligência, na sua percepção moral. Por isso, é fundamental que conheçamos os assuntos e este conhecimento vem pelo estudo. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, que a palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral. Mas, igualmente, com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo, em que se nos apresenta a luta diária. Então, a palavra é um vigoroso fio da sugestão. Não esqueçamos o que o Evangelho nos diz, que as palavras mostram o de que está cheio o vosso coração. Portanto, é fundamental que saibamos ouvir, para então traçarmos, uma avaliação daquilo que está sendo dito, daquilo que está em verdade no coração da criatura que está transmitindo. Temos que recolher então os ensinamentos dos grandes mestres, dos grandes orientadores da humanidade, naquela tradição oral, as informações que serão fundamentadas para o nosso plano evolutivo, na nossa luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Importante, sim, aquilo que falamos, mas mais importante, para as nossas elucubrações e definições, saber ouvir. Hoje tão difícil. As criaturas estão se atropelando, cada um falando em cima do que o outro está discorrendo. É fundamental o silêncio nesse instante,
para sabermos ouvir e aí então traçarmos através dos nossos conhecimentos, as diretrizes, os caminhos a serem seguidos. Diz então Emmanuel que no templo doméstico ou fora dele escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros. Quantas informações belas, por exemplo, a respeito da natureza, a respeito das árvores seculares vetustas, trazendo a sua imponência, das flores emanando aquele odor embriagante, mas também as críticas em torno da autoridade constituída, a crítica daquilo que estamos ouvindo, as notas alusivas à conduta dos outros. É fundamental entendermos a conduta dos outros. Como diz Sócrates, passarmos pelas 3 peneiras para evitarmos as críticas ferinas, agressivas, em que normalmente utilizamos aquilo que trazemos dentro de nós, num processo de projeção, fazendo então do que trazemos uma crítica ao próximo. Então temos que passar pelas 3 peneiras. Primeiro, se aquilo que estamos ouvindo é verdade. Se passar por este crivo, se traz um cunho de bondade em relação às críticas constituídas por nós. E por fim, se aquilo traz alguma utilidade. As 3 peneiras são fundamentais. Opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. É fundamental cada vez mais buscarmos o entendimento, porque o próximo, aqueles outros que nos cercam, sempre trazem informações extremamente úteis. É o que chamamos de complementaridade. Tudo segue, é regido por esta regra da complementaridade. Quando complementamos algo, seja positivo ou seja negativo, isso será exatamente a nossa bússola para o cumprimento de nossas missões. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Geralmente, as criaturas agem de acordo com o que pensam. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. A reação diante daquilo que ouvimos. E é então a reação que deverá ser analisada diante de nossos pensamentos internos para reagirmos adequadamente, ou solucionando os problemas, ou então superlativando-os, agravando-lhes a sua estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição, ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Então, as nossas respostas diante daquilo que estamos ouvindo pode se converter num bem, numa lição, numa alegria daqueles que estão sintonizados, afinizados, ou mal que vai açoitar, que vai fazer com que as criaturas sofram, as criaturas que estão te acompanhando. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou Cristo de Deus,
não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Tudo se esclarecerá. Agora que saibamos lubrificar a nossa audição com óleo do amor puro, para que então a nossa língua traduza o que estamos ouvindo num idioma de compreensão, de paciência, de otimismo, de caridade e de amor. Que possamos, queridos irmãos, aproveitar essas lições que o nosso querido Emmanuel nos deixa, interpretando esta fala profunda e meiga do Mestre amado Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, compreendendo e aprofundando o seu Evangelho de luz. Graças a Deus, e que assim seja.